Fala galera, tudo bem? Aqui é o Marcos, como que vocês estão? Então hoje a gente vai para mais um treino, tá? De ombro. E hoje a gente vai estar falando um pouco da filosofia do meu trabalho, beleza? Como sempre, vocês já sabem, a gente vai estar fazendo a nossa primeira fase aqui, que é os trabalhos de mobilidade e estabilidade, para depois a gente dar o início no nosso treininho de ombro, beleza? Então, só para falar, dentro do trabalho meu de mobilidade, tem algumas coisas que eu gosto de fazer, que muitas vezes não é mobilidade, tá? É só um preparatório ali do corpo, como a flexão e extensão de punho, tá? Para trabalhar muito bem a parte da linha do antebraço, justamente para a gente tirar inibir e tirar aquela lesão de epicondilite. Tá? Então eu gosto de trabalhar muito bem essa linha do antebraço. E também, eu dentro do trabalho de mobilidade e estabilidade, eu gosto de jogar a rotação interna e externa do ombro, que vocês vão ver daqui a pouco na polia ou com elástico, tá? No caso aqui, como a academia está num horário mais vazio, então eu vou estar fazendo na polia, tá? Essa flexão de punho você pode fazer ela assim, tá? Aqui você pode fazer ela apoiada, o braço na perna, sentado, tá? O jeito que você achar mais confortável. Então esse aqui é o trabalho de rotação interna e externa do ombro, tá? Como é um trabalho só preparatório para a gente trabalhar um pouco mais a parte de mobilidade do ombro, não requer a gente trabalhar com cargas altas, tá? Geralmente 1, 2 placas tá excelente para você fazer a movimentação interna do ombro, tá? E dessa forma você prevenir alguns tipos de lesões e sanar lesões que você já deve, se você já tem, ok? Então geralmente eu faço de 2 a 3 séries de rotação interna e externa e tá ótimo. Lembrando que eu não uso esses tipos de trabalho, de mobilidade, estabilidade, como forma de aquecimento, tá? Depois, quando a gente vai nas máquinas começar o treinamento, a gente faz as séries de aquecimento para a gente irrigar bastante sangue para aquele grupo muscular que a gente vai estar trabalhando no dia.
Então, para a gente começar os nossos trabalhos, hoje é um treino de ombro, tá? O treino de ombro meu, geralmente eu faço ele isolado, não coloco outros tipos de treinamento, o grupo muscular para trabalhar, tá? Eu faço só ombro sozinho. Isso é uma característica minha, que eu vejo que eu me sinto bem, tá? Não tem problema, entre aspas, mas não tem problema se você tá jogando ele com peito ou com costa, tudo vai depender de como tá a divisão e quais são os seus objetivos. No meu caso, eu prefiro fazer esse grupo muscular extremamente isolado, só ele só, tá ok? Então a gente vai começar com desenvolvimento na máquina, tá? Essa máquina aqui é bem legalzinha, ela é mais inclinada, e a gente vai começar agora com a série de aquecimento, tá ok? Aqui na série de aquecimento, geralmente, sempre quando eu vou começar meus treinos, o primeiro exercício eu já jogo lá uma carga bem leve, bem de boa, para fazer de 20 a 30 movimentos, só para irrigar bastante sangue para o músculo, tá? Então agora eu já fiz a minha série de aquecimento, tá? Eu dou uns 2 minutos para dar uma boa recuperada. Eu não gosto de fazer progressão de carga, tá? Também, deixando bem claro, não sou contra a progressão de carga, mas na prática, vendo no meu caso, no caso dos meus alunos, eu não vejo que é uma estratégia boa para a gente estar utilizando com pessoas que não são atletas, tá? Eu prefiro usar uma outra estratégia, trabalhar com carga única e aumentando ela conforme vai passando as semanas, tá ok? Então essa é uma das partes da metodologia do meu trabalho. A gente trabalhar com cargas únicas e conforme vai passando as semanas, a gente vai aumentando e diminuindo. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre a filosofia minha de trabalho, como que eu atuo no meu trabalho, as coisas que eu acredito, que eu prego e que eu faço, tá ok? Então vocês vão estar conhecendo um pouquinho a respeito disso, um pouquinho mais sobre mim, tá? O porquê que eu tô e faço o que eu faço hoje em dia dentro da academia que eu trabalho, com os meus alunos de consultoria, de personal, tá ok? Quer vir no vídeo? Linda, maravilhosa. Ó, essa aqui é nossa aluna, tá? Nosso time M7, a Fabiane. Linda, maravilhosa, certo? E ela tá firme já comigo uns 5 meses, né? Só falta a camiseta. Falta a camiseta que ela tá me cobrando muito, muito. Mas vai vir a camiseta da Rosa ainda, tá? Isso aí. Então aqui era uma aluna do nosso time M7, tá? Aí voltando aqui, hoje eu vou estar trabalhando com uma carga aí de 60 quilos nessa máquina que ela é tranquila para estar fazendo essa carga, né? Para mim. E bora lá, depois a gente conversa mais um pouco. Vamos lá então. Falando um pouco sobre a filosofia. Não, primeiro vamos falar do que significa o M7, tá? Isso é muito importante, tá ok? Então, quando sempre eu falo assim, esse é do time M7, é uma marca, tá ok? Que eu criei, que não tem a ver com o meu nome, tá? Meu nome, para quem não me conhece, é Marcos, mas o M7 não tem nada a ver com o meu nome, tá? O M7, ele representa máquinas, tá? Porque toda a base do meu trabalho, a filosofia do meu trabalho dentro da musculação é a utilização de máquinas. Então, eu escolhi esse M por começar com máquinas,
Então isso coincidentemente, tem a ver com o meu nome, tá? Que também é M, Marcos, mas não é por conta disso, tá? E o 7, ele tem alguns significados para mim. O primeiro, na parte de numerologia, que o 7 tem aquele significado de prosperidade, de longevidade, entre outras coisas extremamente sempre positivas, tá? E também o número 7, que tem a ver com o meu passado como atleta, que eu gostava muito de utilizar esse número tanto para colocar nas minhas camisas, quando eu ia para um campeonato, alguma coisa, eu sempre utilizava esse número 7. Então, assim, aí ele tem esse significado também para mim, pessoal. Então, aí eu juntei essas duas coisas que eu achei que fazia muita correlação para mostrar e dizer quem eu sou. Tá? O que é esse M7? Que é a utilização de máquinas, que é a positividade, que é a gente ter aquela coisa assim de ir para frente, de continuar, de querer mais, de ser mais, entendeu? E sempre numa perspectiva positiva, entendeu? Então essa é a primeira base do que significa ser do time M7. É. Então saiba que todo mundo que entra no time M7 é muito mais que apenas falar que é que ele faz personal com o Marcos, porque ele faz uma consultoria com o Marcos. Não, é muito mais que isso. E além disso, o time M7 ele acaba sendo um plus de todos os meus alunos. Por quê? Eu converso com eu tenho uma proximidade com todos os meus alunos diretamente, incisivamente toda semana. Então, eu sei muito sobre meus alunos, né, porque eu converso muito com eles, o tipo de trabalhos que eles têm, o tipo de serviço que eles prestam. Por quê? Quando você entra no time M7, não é só entrar num time de pessoas que fazem musculação, que fazem consultoria comigo. Não. É você também ter um grupo de network, que isso é bem legal. Então, assim, eu tenho alunos que falam, Marcos, eu tô querendo emagrecer, precisava de um nutricionista e tudo mais. Eu falava assim, legal, eu tenho meninos dentro do time que são nutricionistas. Aí eu passo o contato, você entra em contato, conversa, vê, Marcos, eu tô... Aí a gente conversando assim no dia a dia, o aluno acaba falando, eu tô fazendo uma reforma em casa, nossa, tá difícil achar pedreiro, isso. Eu falo, olha, eu tenho pessoas que são empreiteiros, que são pedreiros, e eu passo o contato, falo, tá aqui o contato, conversa com ele lá. Eu tenho médicos, entendeu? Advogados, esteticistas. Então, assim, a gente acaba criando uma comunidade de network. Então, quando a pessoa precisa de alguma coisa, acaba falando comigo, eu acabo fazendo essa ponte entre eles para que eles possam suprir suas necessidades. Então isso acaba sendo bem legal no time M7, que não é só um grupo de pessoas que fazem academia com o personal Marcos. Não. É isso, obviamente, né? Mas além disso, é um plus dentro do time M7. Então saiba que quando você entra para o time M7, você faz parte de uma coisa um pouco maior. E se Deus quiser, a gente vai fazer isso ainda ficar maior ainda, para cada vez mais atender melhor vocês, né? Porque vocês vão ver mais para frente, muito da filosofia do meu trabalho é voltada para isso, do give everything for them. Então, ela é bem interessante, né? Entregue tudo para eles, dê tudo para eles, entendeu? Deixa eu só voltar a fazer uma série aqui.
Então, é como eu estava falando, o grupo M7, ele é muito mais do que apenas pessoas que fazem academia, né? E quando você entrar no meu time, se você entrar, se você se interessar depois com as metodologias que eu vou estar explicando aqui, como que é o meu trabalho, cara, você vai ver que é muito, muito, muito diferente do que você já viu por aí, ok? Uma das coisas que eu vou falar agora, que é um dos precursores do meu trabalho, é a consultoria fechada, né? Que ela é muito mais incisiva, né? Muito mais próxima dos meus alunos do que consultorias abertas. Esse termo aberto e fechado, eu particularmente nunca vi em lugar nenhum, ninguém falar a respeito disso. Eu nunca vi, não sei se existe, se não existe, tá, gente? É que eu fui percebendo assim, conforme eu fazia meu trabalho, e eu vi o trabalho que era entregue por outras pessoas, como que era o formato, eu meio que criei, não sei se eu criei, tá? Então, assim, para ninguém falar que eu roubei alguma coisa. Eu meio que entendi que a minha consultoria era mais fechada, entendeu? Ela não deixava margem para o aluno escolher, tá? Então, aí eu vou estar explicando um pouquinho do que é essa consultoria aberta e do que é essa consultoria fechada, tá ok? Daí você vai entender a diferença do meu trabalho para outros. Vamos lá, vamos explicar um pouquinho o que é essa coisa de consultoria aberta e consultoria fechada. Consultoria aberta. Quando você contrata um profissional para montar o seu treino, normalmente eu vejo que eles vão entregar isso aqui para você. Uma lista de exercício, pode ser num aplicativo, WhatsApp, planilha, não importa. Uma lista de exercício, uma sequência de exercícios que você deve fazer, executar naquele dia, ok? Algum tipo de metodologia, se você vai usar uma cadência, um cluster, um rest pause, alguma coisa nesse tipo. O número de séries que você deve executar para aquele exercício específico e mais ou menos quantas repetições você vai fazer. A carga eles deixam aberta, tá? O aluno colocar aquilo que ele julgar necessário. Em alguns casos, o pessoal até coloca uma porcentagem. Trabalhe com 70%, com 80% da sua carga máxima, em alguns casos. Isso eu vejo como uma consultoria aberta. O aluno vai ter que decidir algumas coisas, tá ok? Faça de 8 a 10, de 10 a 9. Então, é uma consultoria que eu acho aberta, tá ok? Isso é o que eu chamo de consultoria, né, online aberta. Então, onde você tem no dia quais exercícios você vai ter que fazer, quantas séries você vai ter que estar executando, quantas repetições mais ou menos você vai fazer, ou quantas repetições ele quer que você faça, e a carga fica a critério seu, ou coloca algum tipo de porcentagem, beleza? Isso eu chamo como uma consultoria aberta, tá ok? Vou fazer minha última série aqui, desenvolvimento, aí depois eu já explico para vocês o que é a minha consultoria fechada. Vamos pro próximo exercício, daí eu já falo para vocês. Tá bom, tá bom. Faz aí, Marcos. Faz aí, deixa eu ver como que tá. Aqui, ó. Não. Isso. Faz. Perfeito. É que ela quer aparecer. Esse povo que gosta de aparecer. Não pense, saiba que isso vai tudo aparecer, viu? Já fixe.
Já fique ciente, já fique ciente. Ó, esse aqui é o nosso outro professor aqui da academia, gente boa pra caramba. Também chama Marcos, tá? Se quiser um personal bom, chama o cara aqui também, que o cara manja também, beleza? Aqui é uma máquina de elevação lateral, tá? Eu particularmente gosto de fazer essa máquina unilateral. Tá? Eu acho ela bem confortável para fazer unilateral. Dá para fazer com os dois braços juntos, eu vou fazer os dois para vocês verem, mas eu prefiro unilateral, tá ok? Então, mesma coisa quase que você está fazendo com o halter, tá? A diferença é que é uma máquina articulada, então ela não deixa o peso ir para frente, para trás, ela trabalha em uma única direção. Voltando no assunto sobre a consultoria fechada, agora eu vou falar um pouco como que funciona a minha consultoria. A minha consultoria é uma consultoria fechada porque eu não deixo escolha para o aluno. O que isso significa? Eu também vou fazer, mediante um aplicativo, uma planilha, descrever qual o exercício que ele vai fazer no dia, qual a metodologia que ele vai utilizar para fazer aquele exercício, uma cadência ou qualquer outra coisa, tá ok? Quantas séries ele vai fazer naquele dia, tá ok? Quantas repetições cravadas, certo? E qual a carga que ele deve colocar naquele exercício. Então, assim, se eu falar para ele vir nessa máquina fazer uma elevação lateral, eu vou falar para ele, ó, eu quero que você venha hoje fazer essa máquina de elevação lateral, unilateral ou bilateral. Quero que você faça sem nenhum tipo de metodologia, normal, tá? Bem tranquilo. Quero que você faça 8 repetições com 20 quilos. Então eu já descrevo tudo. Então você vai chegar aqui, você não vai colocar 5, você não vai colocar 3, você não vai colocar 4, você vai colocar 20. Lembrando que eu já aqueci, já fiz tudo preparatório, aí eu vou começar o meu exercício. Outro diferencial é que eu não trabalho com progressão de carga. Então, dentro de todas as metodologias minhas, você vai vir sempre com carga fechada. Então, se você vai aquecer, depois que estiver aquecido, tudo bonitinho, você vai colocar a carga que está sendo pedido lá para você dentro da planilha e vai trabalhar com ela o tempo inteiro, todas as séries. Belezinha? Isso é uma consultoria fechada, tá ok? Então, assim, aqui nessa academia, como ela tem essa máquina de elevação lateral, eu particularmente gosto bastante dela. Acho ela bem confortável para fazer. Gosto também bastante do halter. Também faço elevação lateral com halter, eu acho legal. Eu não gosto de polia para fazer elevação lateral, tá? Por alguns fatores. Por exemplo, você fica em tensão por muito tempo e tensão em cima do cotovelo. Então eu não, eu já tive e vi vários alunos meus se incomodando com dores aqui no cotovelo fazendo na polia. Então é um exercício que quando está no início, a pessoa está com uma carga baixa, eu até faço na polia. Quando a gente já transfere e vai para uma carga um pouco mais alta, elevada, já não é um exercício que eu trabalho na polia, já não gosto. Por conta da tensão que fica em cima do cotovelo. Por quê? No halter nessa máquina, eu estou trabalhando. Quando eu desço, eu tiro um pouco da tensão, eu dou meio que uma descansada no cotovelo, para depois fazer a tensão novamente. E isso alivia bastante a pressão no cotovelo. Então, por isso que eu prefiro fazer mais no halter, numa máquina que nem essa, e tirar a polia com cargas altas. Com carga baixa, tranquilo você fazer na polia. Dependendo do tipo de treinamento que você vai fazer, com mais repetições, alguma coisa assim. Mas quando a gente quer trabalhar com cargas mais altas, eu já prefiro trabalhar tanto no halter quanto numa máquina que nem essa.
Então, esse é o grande diferencial do meu trabalho perto de outras pessoas. E aí entra o ponto. Essa consultoria fechada, ela não é única que eu vou deixar, eu vou colocar uma vez e acabou. Toda semana, dentro da minha consultoria, toda semana vai ter mudança no seu treino, tanto na sua carga ou na sua repetição. Então, eu vou fazer, vamos dizer assim, meio que uma brincadeira, tá ok? Subindo peso, subindo repetição, descendo repetição, toda semana. Então, toda semana eu vejo o que aconteceu com você naquela semana, se você conseguiu realizar o exercício com a carga que estava proposta, com a quantidade de séries que estava proposta. Aí eu vejo, se você conseguiu, eu sei o que fazer. Se você não conseguiu realizar lá 10 repetições, 8 repetições que eu pedi, com aquela carga, significa que você está de determinado jeito. Então eu também sei o que fazer, se eu tenho que aumentar o peso, se eu tenho que diminuir o peso, se eu tenho que aumentar a repetição, diminuir a repetição. Então, é uma coisa que se torna bem interessante, porque toda semana o aluno basicamente recebe um treino novo. Né? Então, nunca as semanas são iguais. E isso é bem interessante. Isso vem mostrando ao longo do tempo, os alunos que já estão comigo há um tempo, que eles têm uma evolução muito boa, muito rápida, e com índice de lesão quase que zero. Né? Não vou falar zero porque sempre tem uma dorzinha ou outra, só que, como eu tenho essa metodologia, esse trabalho incisivo dentro de mobilidade, estabilidade, e uma coisa que eu brigo bastante com meus alunos, e brigo bastante, é falar para eles, sentiu dor, para. Sentiu desconforto, para. Manda mensagem para mim e a gente alinha. Isso inibe muito, muito as lesões graves. É tudo lesãozinha assim, ele deu aquela machucadinha, ficou um dia, já recuperou, já tá, e vamos embora. Entendeu? Ele não fica martelando, né? E vocês já viram em outros vídeos eu falando a respeito disso. Bate o martelo no dedo, aí eu quero curar ele, eu fico batendo o martelo lá incessantemente no dedo. Não vai curar o dedo. É isso. Então, graças a Deus, o pessoal que está entrando no meu time está enxergando isso, está entendendo isso e está respeitando isso. Então, sempre que aparece alguma coisinha, ele sente alguma coisa, ele já manda mensagem para mim. Na hora eu já falo, faz isso. Pronto. Então, é isso que eu falo dessa consultoria fechada, dessa proximidade que eu tenho com meus alunos. Dá trabalho? Lógico que dá trabalho, pô. Todo domingo, todo sábado eu tenho que sentar na frente do computador e ficar lá entrando planilha por planilha, vendo o que aconteceu a semana inteira com o aluno para projetar a semana seguinte para ele. Só que assim, é um trabalho satisfatório, é um trabalho que tem recompensa em diversos aspectos, financeiramente, emocionalmente, né? Então, assim, eu não vejo eu trabalhando de outra forma, fazendo de uma outra forma que não seja dentro dessa metodologia, disso que eu acredito como ser um bom profissional na área de educação física. Aqui acabou então. Aqui agora a gente vai fazer um posterior de ombro, tá? Eu vou fazer mais esse exercício, uma elevação lateral e com halter, só que daí é com uma carga mais baixa que eu vou fazer sem movimentos, sem descanso. E para finalizar eu vou fazer um pull face, tá? Para trabalhar também um pouquinho mais o posterior de ombro, belezinha? Eu vou tomar uma água ali. Vamos lá. Falar sobre outro assunto muito importante dentro que hoje a gente está falando sobre a minha metodologia e sobre a minha filosofia. Já falei sobre o que significa o M7 e falei um pouco sobre a minha metodologia de trabalho, a minha consultoria, tá? E eu vou falar um pouco do porquê que me levou a fazer e ter e ser esse tipo de pessoa. A minha filosofia ela é baseada no que eu chamei de give everything,
for them. O give everything. Tá? Então, que é assim, entregue tudo para eles. Entregue tudo. O que isso significa? Independentemente se você está comigo, consultoria personal, se você não está, se só acompanha a gente, ou se você não acompanha a gente nas redes sociais, não importa. Se você me chamar, perguntar, eu vou te entregar aquilo que eu sei. Ah, Marcos, eu tô com uma lesão no joelho, eu tô com uma lesão no ombro, né? A minha especialidade é tratamento de lesão, então assim, eu estudo bastante a parte sobre quando você tem uma lesão, o que fazer para sanar e recuperar essa lesão dentro da musculação, tá? Então eu entendo bastante disso. Então a pessoa fala comigo, eu vou lá e falo assim, faz isso, por tanto tempo, tantas vezes, isso vai te ajudar bastante a sanar esse problema. Independente, eu não vou falar para a pessoa que ela tem que me pagar, que ela tem que me seguir, que ela tem. Eu não vou falar nada. Eu simplesmente vou entregar, vou dar para ela isso. Acabou. Eu não tô nem aí. Se ela fala, mas ela não vai seguir você. Eu não quero nem saber. Entendeu? Eu não quero nem saber. Porque para mim, o principal motivo, o motor do meu trabalho é ajudar as pessoas. Tá? Eu passei por isso quando eu era atleta profissional. Quando eu também não era atleta, quando eu parei de ser atleta, só fiquei fazendo musculação, as coisas, das pessoas passarem, ver você fazendo determinada coisa errada e simplesmente não falar, cara, coloca o pé aqui na frente, isso vai inibir que você machuque seu joelho, inibir que você machuque seu ombro. Mas a pessoa não tem... Pô, meu, você tá vendo que a pessoa tá fazendo errado, ou que a pessoa pode... vai acabar com o seu faturamento, com o seu dinheiro, as coisas, você dá uma dica dessa para a pessoa. Então, assim, eu entendi que isso é uma coisa muito negativa no meio nosso da fitness. Não, veja bem, não é que eu acho errado uma pessoa que fala assim, olha, eu estudei 4, 5, 10 anos, então, assim, eu não vou ficar passando meu conhecimento de graça. Você não está errado, tá? Saiba disso, você não está errado. Mas eu não acho que isso é uma coisa boa para você. Tá? Para você, não é para o outro. Para você. Eu acho que você perde muito. Muito. Então, assim, eu acabei tendo isso como base na minha vida, do Give Everything. E eu acho que isso, para mim, deu muito resultado. Tanto psicologicamente, emocionalmente, quanto financeiramente. Tá? Porque quando você entrega as coisas para as pessoas de forma legítima, de carinho, de coração, cara, você pode ter certeza que as coisas vão voltar para você de uma forma positiva e muito rápido, entendeu? Então, assim, hoje eu sou professor de sala, né? Então eu trabalho numa academia, eu fico 6 horas lá andando e eu, assim, tento abordar o máximo de alunos que eu consigo e explicar para eles o que é a musculação, como que faz aquele exercício, não só ficar parado lá e esperar o aluno vir até mim e falar, como que faz aquele exercício? Não, eu vou andando, vejo, o cara tá fazendo errado, eu já vou corrigir. Olha, você poderia fazer assim, assim, assado. Eu vejo que a pessoa tá com a mão no ombro, eu já pergunto, falo, você tá com dor no ombro, você tá com dor no joelho? Faz esse exercício. Explico tudo por que ele tem que fazer. Explico que eu tenho eu sou, vamos dizer assim, especialista em lesões, né? Eu não tenho nenhum tipo de certificado de eu ter feito o curso, tá? Eu fui estudando muito à parte o que é lesões, como tratar essas lesões. Então, assim, eu tenho muito dessa característica devido às minhas formações acadêmicas. Então, assim, hoje em dia, eu já não gosto mais de fazer curso de pós-graduação, porque eu já aprendi a estudar. Então, eu sei como procurar determinadas coisas, estudar e aprender sobre aquilo. Tá? Então, eu achei uma das coisas muito importantes para mim, e me trouxe muito retorno, essa coisa de entregar tudo para eles. Né? Porque as pessoas veem aquela pessoa que se preocupa, que quer cuidar deles, e isso dá um retorno muito alto. Eu já vou contar alguns casos para vocês aqui. Então, quando a gente fala desse negócio de entregar tudo para eles, literalmente você entregar tudo. Não é que você vai dar uma consultoria de graça, fazer um personal de graça. Não, gente, porque também as coisas têm limite, é meu trabalho, as coisas, né? Tem coisas que eu não vou fazer, né? Mas tem coisas que dá para mim fazer.
A pessoa chega lá e fala assim, eu tô com uma dor no joelho, né? Nossa, tá me incomodando bastante. Fala, olha, é o seguinte, tenta tirar o agachamento, tenta diminuir a carga, tenta diminuir a amplitude. Aí vem aqui, ó, tenta fazer esse disco de equilíbrio todos os dias, 4 séries ali. Você vai ver que daqui umas 4 semanas ele ajuda a dar uma estabilizada no seu joelho. Pode ser que você resolva seu problema. Tenta virar o pé mais para frente, mais para fora, mais para dentro. Subir o pé para cima, para baixo, no agachamento. Então, assim, você pega o aluno que reclamou disso, você fica ali com ele até 5 minutos, 3 minutos, você fala isso para ele, pode ser que resolva o problema dele. Cara, o que isso acabou com a sua vida? Você tá na sala de aula ali, você tá abordando o aluno, você tá ali querendo não sei só. O que isso vai atrapalhar? Nada. Só que parece uma vez, você fala, mas eu estudei, eu vou dar de graça para ele, por que ele não me contrata e eu resolvo isso para ele? Tudo bem, eu até entendo, não tá errado fazer isso, mas será que é o melhor caminho? Será que esse caminho tá te dando todo o retorno que você tá querendo? É isso que você tem que pensar. Você tá ganhando já 15, 20 mil reais? Você fala assim, não, já tô ganhando 15, 20, 30 mil reais, então assim, o caminho que eu tô fazendo tá certo, continua. Agora, se você não tá ganhando tudo isso, cara, talvez seja na hora de você pensar em mudar algumas coisas, entendeu? Por exemplo, um caso que aconteceu comigo, uma senhora de 55, 60 anos, chegou até mim, ela viu que eu tinha algumas alunas que estavam de consultoria, que estavam falando de mim, as coisas tudo, ela veio perguntar se eu montava treino. Eu falei que montava, sim, claro, e ela perguntou quanto que era. Quando ela perguntou quanto que era, primeira coisa foi eu questionei ela, eu falei assim, eu monto sim, claro, mas o que você tá querendo? Eu queria entender o que ela tava querendo. Aí ela falou, eu queria ter uma sequência, saber a sequência que eu faço do exercício pra mim não ficar fazendo avulso, porque cada dia que eu venho eu fico fazendo separado. Eu falei, mas você tá querendo um acompanhamento, uma pessoa que planeje tudo pra você, mas ela falou assim, não, Marcos, eu tô querendo só saber qual a sequência, pra mim não... Eu gosto de vir treinar assim, colocar o que eu quero, cada dia tô de um jeito. Eu falei, só isso, a sequência? Eu catei o papel, fiz assim, ó. Escrevi tudo que ela tinha que fazer e entreguei pra ela. Aí ela perguntou, mas quanto que eu tenho que pagar por isso? Eu falei assim, nada. Ela, nada? Eu falei assim, nada. Eu falei assim, o meu trabalho é fazer o acompanhamento, não é só falar qual exercício você vai fazer. Veja bem, tá errado você cobrar dela? Não. Que é seu trabalho. Mas pra mim, não faz sentido. Então eu entreguei pra ela, falei, não, eu tô aqui, pode fazer lá, ver se serve pra você, se você tiver alguma dúvida, você pergunta, eu vou tirando as dúvidas pra você e acabou. Aí você fala, nossa, você podia ter ganhado 150, 200 reais ali pra montar um treino. Poderia. Só que, quando eu fiz isso, a moça se sentiu extremamente feliz, grata, e se sentiu uma das coisas que eu uso bastante, especial. Então ela se sentiu extremamente especial. E isso fez o quê? No prazo de 2, 3 semanas, ela me indicou para 3 pessoas. As 3 pessoas que veio comigo, fechou a consultoria comigo. Então assim, poderia ter ganhado 100 reais com ela, 150 reais com ela, e não ter ganhado esses outros 400, 500 reais, entendeu? Porque pode ser que ela não me indicasse, ela se sentisse mais uma no mercado, que você paga, a pessoa entrega, ela fala, eu paguei pra pessoa, a pessoa fez. Ela não me indicasse. E ela acabou, por conta disso, ela acabou me indicando para 3 pessoas. Então, veja, muitas vezes você entregar as coisas pros outros não é pra estar perdendo dinheiro, é estar ganhando dinheiro, é estar fazendo uma estratégia a longo prazo. Só que você também tem que tomar cuidado e não tentar ser um golpista. Tentar fazer isso já de caso pensado. Tem que ser uma coisa genuína, uma coisa que você acredita ser bom, ser legal. Entendeu? Então isso é uma outra coisa que você tem que tomar muito cuidado. Eu vou começar a fazer essas coisas. Não. Você tem que acreditar naquilo que você está fazendo. Porque daí a pessoa sente a credibilidade, né? Aquela honestidade que você está passando. Tá? Essa coisa que eu prego, que eu acredito, do entregue tudo para eles, do give everything, é extremamente importante para mim. Eu acredito, eu prego isso. Eu sei que
quem não me conhece, quem não está aqui comigo no dia a dia, na academia, me ver trabalhar as coisas, fala, isso aí é mais um marketing aí da internet. Eu entendo perfeitamente isso. Mas graças a Deus, eu tenho tido bons resultados, tanto, como eu já falei, financeiramente, que é extremamente importante, porque a gente vive em um mundo onde a gente precisa de dinheiro para comprar e ter as coisas, ponto, e não tem como a gente discutir em relação a isso, tá? Mas também a gente tem aqueles ganhos emocionais, né? É muito gratificante para quem trabalha nessa área da saúde, uma pessoa chegar para você e falar assim, nossa, você acredita que eu não estou mais com aquela dor no joelho, aquela dor na coluna, aquela dor no ombro? Nossa, tá melhorando muito minha vida, eu tô conseguindo carregar meu neto, meu filho, as coisas. Então, assim, tem coisas que não tem preço, né, de você escutar, né, elogios que a pessoa faz. Por exemplo, teve uma menina que recentemente fez, algumas pessoas recentemente fizeram algumas publicações elogiando o meu trabalho, me agradecendo pelo que eu fiz, de ajudar elas a traçar um caminho para que ela conseguisse chegar dentro do objetivo dela mais fácil, mais rápido e seguro. Isso é muito gratificante, pô, você escutar um negócio desse. Então, eu aconselho todos os profissionais da área que queiram saber mais, que queiram entrar na metodologia M7, cara, pode me mandar mensagem, tranquilo, entendeu? O que eu puder ajudar, eu não vou cobrar nada não, viu? Pode ficar tranquilo. Porque, assim, existe mercado para todo mundo. Existe mercado para todo mundo, entendeu? Eu não sou aquela pessoa que vai falar assim, não vou falar meu segredo porque aí os outros vão querer imitar. Que imite. Quanto mais pessoas tiver assim, melhor é o nosso mundo. Entendeu? Então, pode me procurar mesmo. E quem ainda não é do time, pode entrar pro time. Porque até que recentemente eu tô com uma pessoa que é formada em educação física, é personal trainer, e ele pediu para mim, veja bem, o cara é formado em educação física, é personal trainer, e ele pediu para mim montar o treino dele, né? Então, assim, para você ver o tipo de confiança que a gente acaba transmitindo para as pessoas. Não é que ele não sabe montar treino, não é que ele não tem capacidade, não, muito pelo contrário, é um excelente profissional. Mas ele queria conhecer minha metodologia, ele queria ver, porque eu acabei fazendo alguns treinos para ele, e ele gostou muito da minha metodologia. E ele pediu para mim montar um treino para ele seguir a minha metodologia, de cabo a rabo. Então você vê que legal que é. Até mesmo profissionais da área que trabalham com isso, que sabem o que estão fazendo, pede para você mostrar a sua metodologia para ele. É bem legal isso. Vou fazer o último aqui. Não é fácil não. Não é fácil. Agora vai ser o cacete. Agora vai sem repetição, sem parar. Puta que pariu. Nossa senhora, só tô. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pelo amor de Deus. 3, 4, 5, 50. Ai, 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 ai.
sim, sim, sim. Filha da puta. Então, aqui, pessoal, só para dar uma brincadeira, né? 100 repetições na elevação lateral com 10 quilos, né? Nada tranquilo nesse, entendeu? O ombro já tá difícil de levantar. Agora a gente vai fazer um pull face para trabalhar um pouquinho mais o posterior de ombro. E aí o treino de hoje a gente finaliza. Vamos falar mais um pouquinho sobre algumas coisinhas rapidinho. E aí já era. Tudo mais. Lembrando, ó, logo logo tá chegando as novas camisas do M7. Ó, bonitinha, né? As novas camisas elas vão estar mais detalhada, mais brilhante ainda. Isso vai ser bem legal. E várias cores. Então aí quem quiser adquirir uma camisa, basta mandar uma mensagem para mim. A gente vê a numeração que você quer. E tá tranquilo. O valor delas tá bem tranquilo, tá R$50 as camisas. Então, meu time inteiro vai usar. Quem não é do time ainda, também tem várias pessoas que não fazem parte do time de uma forma de consultoria e personal presencial, mas faz parte do time porque tá sempre me marcando, sempre pede ajuda para mim quando eu estou em sala de aula, então acaba gostando do meu trabalho também, mas por N fatores ainda não faz parte do time integralmente, mas faz parte do time. E essas pessoas também vão estar, algumas delas já pediram até a camiseta para poder ter e postar vídeo com a camiseta, e isso é bem legal. Vamos lá, o último exercício nosso aqui é o pull face, tá? Uma dica bem legal que eu utilizo para fazer o pull face é a utilização de um step, tá? Eu deixo o step apoiado aqui do lado da máquina, tá ok? Aí eu posiciono um dos meus pés aqui, ó, para dar uma parte de estabilidade, o outro para trás, e aí eu venho só na puxada, ó. Assim, essa é uma outra dica nossa aqui, que é bem interessante na hora que você está querendo progredir carga nesse tipo de exercício, porque você consegue, com esse ponto de estabilidade a mais, você consegue se sentir mais estável para você conseguir puxar com pesos elevados, né? Então, tenta aí e depois você põe aí nos comentários o que você achou. Beleza? Mas é bem legal.
Vamos lá. Finalizando meu treino de ombro. Então vocês viram minha sequência inteira ali, que eu começo com desenvolvimento na máquina, depois eu passo por uma elevação lateral na máquina, tá? Então eu faço 5 séries de um, 5 séries do outro, aí depois eu vou para um posterior de ombro no pec deck, crucifixo invertido, tá ok? Faço mais 4 séries lá, depois eu passo por uma elevação lateral, uma carga mais baixa, fazendo 100 repetições, sem intervalos, né? O intervalos bem curtinho ali de 5, 10 segundos, bem curto. E para finalizar eu faço um pull face na polia, tá? Para dar um final no ombro aí. Então esse é meu treino completo de ombro, que normalmente é o que eu faço no meu período aí de treinamento, não fico variando muito. Já expliquei sobre as progressões de carga, que eu não faço muito, trabalho com cargas únicas, entendeu? Falei sobre a minha metodologia de trabalho, sobre o que significa o M7, qual é a minha filosofia de vida e de trabalho, a minha consultoria fechada, o que é uma consultoria fechada, o que é uma consultoria aberta. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um like aí, se inscreve no canal. Toda semana a gente vai estar tentando postar um vídeo aí falando, conversando sobre determinados assuntos e mostrando um pouco do meu treino. E se você quiser fazer um treino comigo, me chama no direct aí, que a gente marca um treino para a gente estar fazendo uma brincadeira aqui na salinha aqui, entendeu? E aí você vê como que é o pega de treinar comigo, tá ok? Então agradeço, valeu e bora pra cima, time M7.